Teoria hipodérmica. Conhecida também como teoria da bala mágica, ela é definida por se basear na suposição de que todo estímulo causado por uma mensagem haverá uma resposta, como o disparo de uma arma de fogo ou uma agulha hipodérmica, que perfura uma pele humana sem dificuldade. A passividade do receptor é a principal característica do indivíduo nessa teoria. A teoria hipodérmica analisa a mídia com base no behaviorismo, conjunto das teorias psicológicas que definem como principal objeto de estudo o psicológico e o comportamento. O estímulo, na sua ligação com o comportamento, é a condição primária, o agente da resposta. A estreita relação entre os dois torna impossível a definição de um a não ser em termos do outro. Em conjunto, constituem uma unidade, pressupõem-se mutuamente. Estímulos que não produzem estímulos não são estímulos, e uma resposta tem a necessidade de estímulo. Uma resposta não estimulada é como um efeito sem causa. Para que possamos entender melhor, é necessário voltar em meados do século XX, onde começaram a surgir os meios de comunicação de massa, na Primeira Guerra Mundial. Mas por quê? Ela foi a primeira teoria e justamente a partir desse século foi possível ter uma comunicação em conjunto com as pessoas, já que começaram a surgir as suas grandes concentrações em cidades e precisava-se de um meio de comunicação. E aí que a gente se pergunta, como que a comunicação era estabelecida naquela época pelos líderes, estados e governos? O meio mais usado era a mensagem através de banners, cartazes onde coziam a mensagem para a população. O exemplo que se pode dar são os cartazes norte-americanos que tinham o objetivo de chamar os homens para se alistarem no exército. Vale lembrar que esse tipo de comunicação teve partido do pretexto da bala mágica. Durante a guerra, países usavam desse meio quando se tratava de propaganda. Dessa forma, a comunicação de massa era usada. Porém, houve um problema. Esperava-se que todos vissem as imagens e a interpretassem da mesma forma, o que na verdade seria perfeito para eles, mas era praticamente impossível, já que cada um tem a percepção diferente para tudo. Se fosse assim, seria muito mais fácil. Então, porque teoria hipodérmica acreditava-se que se injetássemos uma informação na população, eles estando em forma débil, teriam ideias, percepções e opiniões similares. Assim, essa teoria se baseia no fato de que a sociedade em massa é composta por pessoas isoladas e, consequentemente, manipuláveis e frágeis quando se fala na manipulação dos meios de comunicação. Agora, na atualidade, a teoria hipodérmica se encaixa perfeitamente em propagandas como: cansado de sofrer? Tenha-se um milagre ainda hoje, doando uma pequena quantia de R$ 200. Ligue agora para 11 1234 5678, onde se faz uso da teoria hipodérmica para tirar dinheiro das pessoas. Depois percebeu-se que, após novas pesquisas e novas teorias foram desenvolvidas, a teoria hipodérmica ficou ultrapassada. Isso porque o receptor era considerado passivo, sempre foi ativo e possuía consciência, e não recebia mais do que era imposto. Apesar da teoria ser ultrapassada, o fato de dizerem isso ou não, ela não é mais utilizada e inofundada, pois a sua essência ainda permanece nos meios e todos estamos expostos para que a mídia faça com que os indivíduos o que ela quiser, como o exemplo de um líder passando uma mensagem com o objetivo de capturar o receptor e, em sua maioria das vezes, com sucesso.